Então vamos lá. Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um novo vídeo. E a gente vai falar sobre a manifestação que ocorrerá amanhã. Vem comigo? Pois é pessoal, deixa eu te falar como é que está a perspectiva dessas manifestações. Todo mundo já sabe que eu sou um apoiador de quem vai pra rua dia 26. Bora pessoal, quero que vocês vão. Bolsominions de todo o Brasil, apoiadores de Bolsonaro, eu quero que vocês participam nessa manifestação do dia 26. Não, tô nem aí, quero que vocês vão mesmo, entendeu? Quero que vocês estejam enchendo as ruas, né? Que é bom a gente, né, digamos, rir um pouquinho da vergonha alheia. Mas por que, Suderlan, que você quer que todo mundo vá pra rua? Ah, vamos lá. Algumas pessoas sérias nesse país dizem que não há uma justificativa, né, plausível para haver manifestação amanhã. Porque o governo, né, ou seja, ele está fazendo coisas erradas. E não existe manifestação a favor daquilo que é errado. Não existe manifestação a favor daquilo que não está dando certo. A não ser que a manifestação de vocês seja em apoio das coisas que estão acontecendo, desemprego altíssimo, falta de investimento no Brasil, gasolina lá nas nuvens, o gás também, não é? E essas coisas aí que está acontecendo, ou então o projeto da Minha Casa Minha Vida que você vai pagar um aluguel social, ou a destruição das reservas ecológicas que Bolsonaro tem com o Ministério do Meio Ambiente e da Agricultura, qualquer coisa desse tipo, se você é a favor de tudo isso, dessa bagaça que está descontrolada, eu quero que você vá às ruas, sem nenhum problema. Ainda levanta a bandeirinha, grita o mito, faça uma dancinha. Aqui no Ceará teve uma turma, viu, amor, que fez umas coreografias do mito, né, 17. Eu estou louco para saber onde é que estão essas pessoas, hein? O que elas fazem, o que elas vivem, como elas sobrevivem, né? O que elas estão fazendo agora. Eu sou curioso para saber disso. Não perca aqui, sexta-feira, no Globo Repórter. Bom, voltando a respeito de tudo isso, pessoal. Qual pode ser o impacto das manifestações para o futuro do governo de Jair Messias Bolsonaro? Assim, a BBC News e fala. Pai, eu gosto dessa BBC News, ó, cara. Eu adoro essa BBC News. Tem umas reportagens bem plausíveis, né? Claro, de vez em quando lá a Folha nos prega uma peça, umas coisas que não é verídica. Com exceção o Globo e o Estado. Mas o BCC News aqui é um jornal que realmente ele é bem sério, né? Bem consistente naquilo que diz. Pois bem, meus amigos, em meio a uma crise em seus apenas 5 meses de governo, o presidente Jair Messias Bolsonaro e aliados convocaram os brasileiros a ocuparem as ruas em defesa da sua administração neste domingo engraçado. É que na manifestação contra os cortes da educação, amor, foi numa quarta-feira que lotou as ruas, quarta-feira, meio de semana, o povo trabalhando. E o pessoal do Bolsonaro, com medo de não aparecer tantas pessoas, claro, não ia fazer um evento no meio de semana. Ia fazer um evento no final de semana, que o povo tá tudo em casa, parado, né? Vou logo avisando que tem transmissão ao vivo do Flamengo, viu? Quem quiser assistir aí, fica à vontade. Quem quiser ir pra rua também, fica à vontade. Eu acho boas essas manifestações no Brasil, amor. Sabe? Porque me lembra aquele período do Collor. Eu era muito criança e eu não acompanhei isso. Eu só vim entender toda aquela bagaça do Collor já lá nos anos 98, né? Porque o Fernando Henrique tinha bagunçado um pouco a economia. Então a gente precisava entender o porquê que aquele caldo estava grosso, né? Ou seja, puxando a história lá atrás. Bom, a convocação, que nasceu como tentativa de resposta às manifestações realizadas em cerca de 200 cidades no dia 15 contra os cortes do orçamento da educação, deu inicialmente um viés de enfrentamento contra os demais poderes Congresso Supremo Federal e assumiu depois um caráter de defesa das agências do governo, como a reforma da Previdência e o pacote anticrime elaborado pelo ministro da Justiça, Sérgio Moro. Veja bem, amor, como é essa manifestação sem sentido? Primeiro, ela tinha um intuito de se contrapor àquela que foi criada no dia 15, não era? Ou seja, vocês botaram mais de 2.200.000 pessoas na rua, nós vamos colocar mais, nós vamos mostrar que o mito tem força. Aí só que o negócio não foi muito legal, porque assim, na manifestação do dia 15 existia R$1, né? Objetivo daquela manifestação. E no dia 26 não existia um real motivo. Aí colocou aquela coisa que o governo, né, principalmente com o Bolsonaro, havia um inimigo oculto.
oculto, inimigo oculto igual de Jânio Quadros, né? Aqueles amiguinhos fantasma que te assusta, pois era. Aí disseram que... Gasparzinho. Os Gasparzinhos, né? Aí disseram que esses Gasparzinhos, esses inimigos ocultos, estavam no Congresso, né? Lá na Câmara dos Deputados Federais e no Supremo Tribunal Federal, as instituições. E aí o negócio pegou mal, que até que os generais que estavam lá, né? A ala militar do governo Bolsonaro disse: Bolsonaro, tu tá ficando doido. Tu tá convocando manifestação pra quê, Bolsonaro? Se as instituições estão funcionando, o Congresso quer aprovar a reforma da Previdência, claro, com certas modificações necessárias. E o negócio não ficou legal, não colou, entendeu? Os apoiadores de Bolsonaro, lá no ano de 2018, começou a pular fora, pegar o beco, ó. Não vão participar não. Altas críticas, né? Pra Joyce Halseman, a loura do banheiro, a doida oportunista. E também falar em doida, a própria Janaína Pascoal também pulou fora, tanto que ela foi até ameaçada por mais de 200 seguidores de Bolsonaro. Viu como é que esse povo é um pouco meio perigoso, né? Esse pessoal da ala extrema direita de Bolsonaro, né? São meio psicopatas, viu, meu amigo? E aí o que acontece? O pessoal tá esperando, por quê? Já disseram, os especialistas, independente da quantidade, se der muito ou se der pouco, de todos os modos isso prejudicará o governo, né? Prejudicará sim, porque se ele tiver poucas pessoas na rua, claro, vai corresponder àquilo que a XP e PESP, né, mostrou a baixa popularidade de Bolsonaro. A rejeição dele está a 36%, enquanto a aprovação positiva dele está a 34%. Ou seja, vai mostrar realmente aquilo que as pesquisas vêm falando há muito tempo e o povo vem querendo, né, cobrir, tampar o sozinho com a peneira, que não está funcionando mais. Por outro lado, quando ele lota as ruas com uma manifestação sem sentido, o bolsonarismo, que é algo que precisa realmente ser combatido e até estudado com cautela, porque ele lembra muito o chavismo. Você sabe por que Maduro está naquela posição lá na Venezuela? Porque ele é herdeiro das políticas de Hugo Chávez, né? Hugo Chávez. Pois era. Né? O que aconteceu? Hugo Chávez, que era um militar que subiu ao posto, ele tinha, até porque era um militar fracassado também, né? Não podemos esquecer que o Hugo Chávez não era esses militares todos como era, não. Mas ele subiu ao governo da Venezuela com o propósito de derrubar, né, aquela elite que suprimiu o povo, que uma pequena parcela da Venezuela ficava com todos os lucros royalties do petróleo, enquanto a massa da população toda passava por necessidade. O povo elegeu o Hugo Chávez fez aquela política de assistencialismo, né, parecido com a do PT aqui, e aí o povo tiver aquele carinho, tanto que depois da sua morte, Maduro, que era um homem de confiança de Hugo Chávez, assumiu. Viu como é bom estudar um pouquinho história mesmo, pessoal, para não ficar distorcendo? É tanto que eu tenho pavor das pessoas que ficam dizendo: não, o Brasil vai virar uma Venezuela. Olha, uma pessoa quando fala um negócio desse pra mim, é uma pessoa ignóbil, ignorante, um beoço, uma pessoa sem informação. A Venezuela só tinha um único produto na qual mantinha a base econômica do país dele, que era o petróleo. Claro que isso é um risco, porque o petróleo ele varia. Se, digamos, que tiver uma guerra, um conflito mundial, qualquer algo do tipo, o petróleo dispara. Melhor para quem exporta. Porém, se está tudo normal, há uma queda, principalmente quando o índice de produção do petróleo é bem alto, ele abaixa. E isso acaba, né, deixando ele barato, e aí você não tem uma receita. Você não gera receita bem maior do que gerava quando estava alto. Porém, o Brasil ele é um país que não precisa só do petróleo. Até afinal de contas, acho que a gente nem ganha tanto dinheiro com petróleo, né? Porque a gente vende petróleo bruto, mas tem que comprar refinado e a gente acaba comprando combustíveis mais caros. Mas temos outras coisas que a Venezuela não tem, meus amigos. Nós temos minério, nós temos commodities de produtos agrícolas, de carne, de tudo que você puder imaginar. O país aqui não vai virar uma Venezuela. Pode ser que seja até possível a gente virar uma Argentina. Uma confusão econômica. Aí vai ser os 500. Né? Então, vendo com toda essa situação, um dos aliados, né, ou melhor, ex-aliados do Bolsonaro, o pessoal do MBL, principalmente com a figura do deputado Kim Kataguiri, o governo Bolsonaro é refém de si mesmo. Claro, por que ele diz isso? E essa reportagem aqui é El País, né? El País, também eu gosto desse noticiário, porque eu leio tudo do El País, principalmente as coisas que acontecem lá fora, como na Espanha, que eu já gosto na hora espanhol, principalmente com todos os países aqui que falam espanhol, e principalmente as coisas dos Estados Unidos, né? Pois bem, pessoal, o líder do movimento Brasil Livre, um dos principais grupos conservadores do país, né, que, deixa de passagem que muitos desses líderes do MBL são dos democratas, de Rodrigo Maia, né?
e o estudante de Direito e deputado federal Kim Kataguiri. Esse cara não era formado não, se formou não. Eu pensei que ele era formado. É um dos mais influentes parlamentares nas redes sociais. Sua atuação em protestos a favor do impeachment de Dilma Rousseff, né, foi muito decisivo para poder rodar a mulher, né? Ele acabou juntando com aquela galerazinha tudinho, ó, muitas pessoas, né? Porém, depois de iniciar-se pelo apoio às candidaturas de João Dória, do PSDB, Flávio Rocha, do PRB, e para o Palácio do Planalto, ambas frustradas, acabou dando um suporte tardio a Jair Bolsonaro do PSL, que foi eleito. Agora ele diz que não se arrepende de ter dado apoio, apesar de não concordar com tudo que o mandatário faz. Então, Kim Kataguiri deixa bem claro que não concorda às maluquices que o governo Jair Bolsonaro anda aprontando em suas peripécias. Nos últimos dias, Kataguiri virou alvo de críticas de direitistas por dizer que nem ele e nem seu MBL, né, estarão nos protestos pró-Bolsonaro no próximo domingo. Também foi criticado após a divulgação de uma foto na qual ele está sentado à mesa conversando com o deputado esquerdista Marcelo Freixo, do PSOL Rio de Janeiro. Engraçado. Olha, esse pessoal da ala direita é doente. É doente. A política, ela tem que ser conversada. Principalmente o Kim Kataguiri, que é uma pessoa bem inteligente, não é burro, meus amigos. Que é um deputado, ele sabe que precisa conversar com todos. E um país, ele se governa com suas divergências. Ou seja, a situação, a oposição, o centro que você puder imaginar. Pois bem, por causa disso, o rapaz virou alvo de uma estratégia de alguns de seus aliados usaram e acabou sendo chamado de comunista. Olha aí, rapaz, todo mundo é comunista, né? Esse canal aqui, nas minhas redes sociais, eu já perdi N contas de quantas vezes fui chamado de comunista, né? Muito engraçado, eu sou formado em administração de empresa e eu fui doutrinado para ser capitalista. Então eu passo muito longe da questão de comunismo, até porque eu, por ser um bom administrador, eu não vejo realmente o deslubro algo de produção em massa, com liberalismo, com captação de recursos na área do comunismo. Eu, da administração. E por ser um bom administrador, eu defendo aquilo que é louvável. Jamais, em hipótese alguma, eu como presidente de uma empresa, contrataria uma pessoa, ou um diretor, um gerente, para gerenciar, no qual ele não tivesse me dando resultado, que eu não trocaria esse danado por outro. É assim que está acontecendo com o país. Bolsonaro não é um imperador, não é um monarca, ele é um funcionário do povo. E ele foi eleito para gerir, né, o nosso Brasil. Porém, se ele não está fazendo nada direito, se não está dando certo, se está levando ao caos, é melhor realmente pensarmos numa segunda alternativa, o famoso plano B na área de administração, ou seja, a troca, né? Pois bem, né, meus amigos? Ou seja, o que se pode esperar das manifestações no dia 26, que é domingo, que vai ocorrer agora? Não sei. Talvez a gente pode tirar a conclusão dessas pessoas um pouco alienadas que votaram em Bolsonaro, que não admite que ele está fazendo tudo errado e quer colocar a culpa em entidades ocultas e fantasmagóricas, né? Tipo que ele colocou isso. Pode ser que seja louvável para eles, mas para as pessoas que têm uma certa racionalidade, isso não existe. Isso é até perigoso. Contudo, fica a dúvida. Afinal de contas, o Brasil está indo em que direção? Nós estamos estagnados. Uma retração, uma recessão batendo na nossa porta. Vamos rezar para que isso não seja uma depressão, que é o pior. E aí, o que acontece? O fato de ser, né, o mercado financeiro criticou a atitude de Bolsonaro. Bolsonaro não vai se posicionar e nem tampouco vai participar do protesto feito amanhã no dia 26 e nem seus ministros. Ou seja, qual é o sentido real desta bendita manifestação? No mais, galera, eu me despeço por aqui. Valeu, um forte abraço.